Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Escola História, e hoje temos a Silvia Helena aqui, que é professora e pesquisadora e estudou seu mestrado como os games passaram a fazer parte do cotidiano das famílias brasileiras. E vamos explorar esse assunto com ela, além dos assuntos normais da docência, do ensino de história, na atualidade. Como sempre, temos lá o Moisés Stal diretamente de Bauru, e já passo para o Moisés fazer a primeira pergunta para a Silvia. Vai lá, Moisés. Olá, Silvia Helena, tudo bem? Felipe, ouvintes que nos acompanham. Então, Silvia Helena, para começar, conta pra gente como você desenvolveu a pesquisa sobre os games, tal, o seu objeto, como você trabalhou este tema na sua pesquisa de mestrado. Antes eu queria começar falando que o Felipe estava ansiosíssimo para falar o meu objeto de pesquisa. Nós fizemos mestrado juntos, daí nos conhecemos, e daí veio o tema de pesquisa, né? Na verdade, esse tema, estudar os games, é uma coisa bem ampla, né? Vamos fazer o recorte, que foi o recorte que eu fiz. Essa pesquisa de mestrado, ela é uma continuidade de uma pesquisa que eu fiz na monografia. Então, veio a conclusão do curso de História. Acho que houve um momento que eu vi uma reportagem sobre o crescimento das feiras de videogames e quanto o mercado havia se mudado, né? Antes que era pensado um mercado infantil, se tornou um mercado adulto, né? O dinheiro, a renda que isso gera, isso me gerou curiosidade. Eu pensei, por que não pensar no que, né, o que era a minha memória na época, talvez o primeiro videogame que chegou ao Brasil foi o Atari. Aí, na monografia, eu estudei as propagandas do videogame Atari no Brasil, ok? Disto colocado, entender para que público se direcionava, quais eram os argumentos mobilizados, disso colocado, eu fui para minha pesquisa de mestrado, que acabou se tornando a informatização do lar brasileiro. Então, eu pego essas propagandas de Atari, propaganda de outros microcomputadores que estavam sendo vendidos e outros objetos informáticos que estavam sendo vendidos no Brasil da década de 80. E a partir daí eu começo a pensar como é que se deu essa informatização do lar brasileiro. Então foram essas pesquisas que eu fiz. Então a gente fala videogame, que é só para tirar um drop the mic. Estudo videogame. Mas a verdade é toda a questão da informatização do lar brasileiro. Na verdade, gente, essa aí foi toda uma elaboração acadêmica que a Silvia fez, mas a pesquisa dela consistia em ficar jogando PlayStation. Jogando videogame durante os seus estudos de mestrado, e ela elaborou essa justificativa acadêmica para isso. Mas era o sarrinho que a gente tirava na época do mestrado, que eu ficava jogando River Raid, ficava jogando Atari. Falando sério agora, Silvia, você mostrou aí que então, assim, a sua pesquisa, basicamente, está ligada, então, àquela história do cotidiano, história dos costumes, né? Aquela linha do Michel de Certeau, mais ou menos. Uhum. Nesse sentido, você construiu o seu objeto e, obviamente, praticamente qualquer assunto aí daria para se encaixar aí, né? Mas eu queria saber de você, a primeira vez que você chegou lá, falar, ainda na graduação, quero estudar mais videogame, logicamente na graduação a gente não tem essas ideias muito elaboradas ainda, então você chega com a ideia, de repente, fala, professor, quero estudar propaganda de videogame, e aí, obviamente, que a tiração de sarro, essas coisas vão ser ainda maiores do que são com a gente agora, né? Já somos maduros, ou quase. Queria perguntar para você como que é pesquisar um assunto que é, assim, muito novo na área, né, que você não tem praticamente referências, né? Como que é se virar dentro desse meio, na iniciação científica e também no mestrado? Como você se sentia nessa área aí? Primeira coisa, você tem que ter alguém que abraça a ideia, né? Então, eu tive no meu caminho alguns professores, em especial meu professor orientador, que abraçou a ideia. Falou, olha, eu acho interessante essa ideia que você já tem. Então, isso já dá bastante energia para que você continue no seu objeto, no seu caminho de estudos. Então, quando eu realizo, a gente não marcou datas aqui, né? Mas quando eu faço essa monografia, o ano é 2010, o mestrado eu encerro em 2015, né? Então, passados 5 anos, eu acho que esse tema já não é um tema tão novo, já não é um tema tão estranho, já não é um tema tão distante. Vide que no ano de 2020, a gente foi jogado, os professores, em sua maioria, foram jogados num negócio chamado EAD, que é o ensino a partir da informatização do lar. Então,
não me parece que a época soava um pouco estranho, a gente tirava um sarrinho, porque era engraçado mesmo, mas hoje me parece um tema absolutamente atual, absolutamente que tem raízes, que a gente consegue ver ainda mais uma perspectiva maior do que eu consegui ver a época que fiz esse estudo. Deixa eu perguntar nesse sentido ainda, Silvia. Eu tenho ainda atuado no ensino fundamental, e a gente vê também que está ficando cada vez, sei lá, um fosso maior entre eu e meus alunos, né? Eu comecei a dar aula bem jovem ainda, mas hoje já estou passando dos 30, meus alunos têm menos de 15, e estou ficando quase incomunicável. Eu já virei um tiozão já, porque não tem mais aquela relação de gostar das mesmas músicas, as mesmas coisas. E principalmente os games entram muito aí, porque eles jogam muito game, é muito tempo que eles passam da vida nos games, e é toda uma filosofia, porque os games hoje são muito mais imersivos, né? E tem até algum pessoal da gamificação aí, tem se tornando a tônica, né? Digamos, o futuro lusídio da educação vai ser os games e tal, todo mundo correndo atrás de desenvolver estratégias gamificadas. Eu sei que não é bem isso que você está estudando, mas eu queria saber como que você entende esse movimento da gamificação e do game se tornando majoritário, né, na mídia também, como aconteceu, porque superou até a indústria do cinema, as cifras econômicas estão cada vez maiores, e agora ele vem ganhando esse espaço na educação. Como você observa essa questão? Eu acho que aí já posso entrar na pesquisa, que aí já ajuda a gente a traçar um caminho, né? Então, o que eu tentei procurar na minha pesquisa foram as origens, né? A gente já estava num cenário de um lar informatizado, né? Os usos de smartphone, notebooks já estavam bem acessíveis à maior parte da população, e a minha intenção na pesquisa era captar origens. Eu captei essas origens na década de 80, né? Origens, início da coisa se dá na década de 80. E o que eu percebi é que de lá para cá, obviamente, a casa foi cedendo espaço para se tornar esse lugar cheio das nossas parafernálias eletrônicas. Pensando no caso dos videogames e até dos microcomputadores, eram produtos que naquela época eram voltados para o público infantil. Então, se você pega uma propaganda antiga do Atari, uma propaganda de 83, é aquelas propagandas bem década de 80, né, imagem, um texto gigantesco, mas completamente voltados para o público infantil. Okay? Eram esses os consumidores. Acontece que, com o passar dos anos, a casa e esse mercado do game em específico, ele consegue se estruturar de uma forma que jogadores antigos permanecem jogadores. Então, eu acredito que você tem essa mesma trajetória aqui, eu de ter jogado um Sonic, de ter jogado um Mario Bros, enquanto na infância, e talvez mantenha esses hábitos na vida adulta. Eventualmente, joga um emulador, joga um Sonic para lembrar. Esse mercado dos games, ele consegue perdurar na vida adulta. Então, deixa de ser um produto infantil para ser um produto de adultos também. Isso vai ramificando muito esse mercado e permitindo que ele entre em outros espaços, incluindo o espaço da educação. Sem contar que é um fato, né? A gente está lidando com um fato. Nós estamos lidando com jovens que têm acesso ao smartphone muito cedo e têm acesso a tecnologias que a gente não teve na nossa época. Então, não tem como a gente excluir do ambiente escolar a tecnologia que nossos alunos estão inseridos. Então, eu imagino que foi mais ou menos esse o caminho que aconteceu para esse game chegar na sala de aula. É um mercado que se ramifica por muitas redes. Eu lembro que lá em casa, eu sou de 87 e meu irmão é de 85. E eu lembro que a gente tinha um Atari, eu não sei exatamente o ano, mas acho que 90, 91, 92 talvez. Com certeza já tinha o Atari lá em casa. E depois do Atari nós pulamos diretamente para o Super Nintendo. Aí eu lembro que foi um grande investimento. Esse do Atari eu não lembro como foi a questão da aquisição, né? Mas o Super Nintendo, minha mãe teve que comprar usado, foi um grande investimento na casa, que meu irmão estava doido pelo Super Nintendo, e o vizinho meu, eu lembro que tinha o Master System, né? Ele jogava Sonic lá na casa dele. Tem toda essa questão. Mas eu queria saber de você, não sei se você conseguiu acompanhar isso nos anúncios que você viu na época, essa questão do preço, né? Era voltado para quem? Porque eu lembro, obviamente, que eu era lá do interior de São Paulo,
E não era de classe nem média, era média baixa para pobre. Mas o Atari chegou lá, depois o Super Nintendo. Como que essa questão, primeiro da propaganda, o direcionamento, eles buscavam um pouco mais amplo e, também extrapolando aí, já tinha os condenadores dessa tecnologia para as crianças, porque hoje, mesmo com tanto propaganda e investimento, sempre tem o pessoal também, isso aí faz mal, tela faz mal para criança, celular não pode na mão da criança, tal. Já tinha isso ou demorou até chegar? Então, preço. Todos esses equipamentos eletrônicos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, eles são caros. São caros hoje e eram caros no passado. Então, se a gente pensar nos veículos que essas propagandas circulavam, né? Então, analisei propagandas que circulavam na revista Isto É e na revista Veja. Um preço aquisitivo um pouco maior, que tinha um público-alvo um pouco maior também. Quem era o leitor dessas propagandas? Esses homens, essas mulheres que tinham um poder aquisitivo alto e podiam fazer um investimento alto nesse produto. Deixa eu pensar que eram propagandas de 83, 84, a gente estava lá com a inflação em níveis bem altos, a gente estava no país vivendo a famosa década perdida. Então, ter acesso a esse produto é algo muito custoso. Para você despender uma grande quantidade de dinheiro em algo novo, vamos pensar que era algo relativamente novo. Você tem consoles anteriores ao Atari, tá? O Atari não é o primeiro videogame que surgiu no mundo, você tem outros consoles anteriores, nós vamos pensar no primeiro grande console doméstico, é o Atari. Né? Então, você despender um bom dinheiro em algo novo, que as pessoas não sabem o que é, o que funciona, as crianças vão gostar, você precisa usar determinados argumentos para esse público para quem você está direcionando a propaganda. A propaganda é direcionada para os pais, o produto é direcionado para as crianças. Então, qual argumento comovia, dentro da leitura daqueles publicitários da época, né? Qual argumento comovia esses pais? Educação. O videogame, ele nasce junto com a educação. Então, eu lembro até hoje de uma frase que eu li, né, porque eu estava fazendo esse estudo na monografia, que é: Atari desenvolve a psicomotricidade do indivíduo. Aí lá vou eu buscar psicomotricidade, né, que é a coordenação motora fina. Então, eram argumentos nesse sentido. Seu filho está se desenvolvendo, então, no que envolve também os microcomputadores que eu estudei. Seu filho vai abrir novas portas para a educação, isso vai ajudar ele no ensino de matemática, de línguas. Então, isso está muito atrelado, essas propagandas estão muito atreladas à questão da educação e do pleno desenvolvimento da criança, o que é o oposto que a gente vê hoje. Hoje o celular faz mal, a tela, esse menino não sai desse jogo, né? Mas naquela época era vendido como algo que desenvolveria a criança. É bem interessante esse fato, né? Porque até estava vendo que foi feito um lançamento do Atari, né, Retrô, Super Nintendo também, e custa coisa de, sei lá, R$600, o que é um preço caro, né? Para um Atari, principalmente, acaba sendo um preço caro. E eu tinha essa curiosidade de saber, porque não era uma coisa tão óbvia. Meu pai não era esse homem moderno que tivesse preocupado assim em ter um videogame, essas coisas da modernidade. Eu lembro assim, até aparelho de tocar CD demorou para chegar em casa, né? Então, eu não tinha mais essa preocupação com atualização eletrônica, assim. Né? Então, eu tinha essa curiosidade de saber. Não sei se você conseguiu levantar isso, mas pode ter uma ideia, assim, de baseando no salário mínimo, o que dava isso? Né? Eu não vou lembrar quantos mil cruzeiros eram à época, isso eu não consigo lembrar. Mas eu diria que o medo que as pessoas têm no preço do PlayStation 5 era quanto custava a Atari na época. Vamos fazer esse paralelo. Era caro. Era caro. Ô, Silvio, eu queria saber agora do caminho da pesquisa, né? Você fez o mestrado na DFD 2015 e queria saber quais são os seus próximos passos. Se o panorama da ciência, sobretudo para as humanidades no Brasil, te assusta a continuar pesquisando, se esse tema você já entende que esgotou ele, quais são suas
ideias aí para o futuro da pesquisa relacionada a esse tema, ou se você pretende estudar outra coisa, e também de vida acadêmica e vida profissional nesse pandemônio que é o Brasil atual. O primeiro cenário que você falou é o cenário que impera, né? Então, eu lembro de encerrar a pesquisa em 2015, você começa a ter os cortes de financiamento pouquíssimo tempo depois. Então, isso já te desestimula a dar continuidade dentro dos seus estudos. E algo que eu tinha bastante falta dentro da minha formação era experiência em sala de aula. Então, foi uma formação muito voltada para o campo acadêmico, para a pesquisa, e eu tinha experiências muito pontuais de sala de aula. Então, encerrado o mestrado, eu falo, eu quero ir para a sala de aula. E a vida foi se encaminhando de um jeito, mesmo aquém da minha vontade, né, coisas da vida, que eu caí no EAD. Eu estudei a questão da informatização, eu estudei esse lar brasileiro que vai se informatizando e caí em questões de informática. Não foi algo que eu procurei, estava querendo outras experiências mais tradicionais de sala de aula e a vida se encaminhou por esse lado. Aí, tenho todo um trabalho desenvolvido dentro do EAD e aí eu comecei a minha carreira de docência a partir daí. Hoje, em termos de pesquisa, não acho um cenário muito animador. Então, algo que me motiva a pensar num projeto que talvez não tenha financiamento. E tem toda a questão da sala de aula, teria que conciliar pesquisa e sala de aula, que é algo que me é muito importante. Então, se estudasse, se montasse um projeto de alguma coisa, eu pensaria justamente nessa conexão do tecnológico com a educação. Em especial, a questão dos smartphones, que dentro dos colégios são vistos quanto grandes vilões, né? Os grandes vilões do ensino. Então, como é que a gente pode colocar essa tarja de grandes vilões de ensino de um objeto que a maior parte da população tem, que todos os seus alunos têm, que as pesquisas que eles fazem é por lá? Obviamente, não tenho resposta para isso agora, né? Porque o smartphone é a solução do Brasil. Mas me interessa muito a questão dessa informatização na sala de aula, fazer esse intercâmbio, que a vida foi me encaminhando para esse lado. Muito bom, Silvia. Agora, aproveitando essa discussão da informação, das casas, eu gostaria de saber qual a sua análise em relação às transformações que o professor vem passando com essa introdução da atividade do professor como um professor à distância, né? Como você analisa isso? Como você tem experimentado isso? Uhum. É bom porque eu tenho um lugar para falar, tenho uma experiência de EAD. Eu acho que o EAD tem absoluta importância no Brasil. Tem pessoas que não têm condições financeiras, não dispõem de tanto tempo por conta das suas jornadas de trabalho, e a única possibilidade que elas têm de acessar um curso, uma formação, ou qualquer outra coisa que seja, é pelo EAD. E pensando que esse país tem proporções continentais, você conseguir fazer essa mensagem, essa aula, esse curso, chegar em lugares longínquos, onde muitas vezes uma instituição de ensino não chegaria, mas a internet chega, tem lugares assim no Brasil. Então, eu vejo o EAD enquanto algo extremamente necessário para o país que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele muito mal executado, né? Dentro das experiências que vi, né? Eu acho ele mal executado em alguns pontos, como, por exemplo, tem toda uma questão de disciplina, você precisa ter uma disciplina de estudos para você conseguir acompanhar o EAD, acho que muitas vezes as coisas são jogadas, se vira, você arruma um tempo, você precisa ter uma disciplina individual. Acho que alguns lugares não tem tanta, como posso falar, tanta preocupação com o currículo daquilo que é colocado, são focados pensando num curso de EAD de formação, né, são focados em currículos antigos, e não formam um bom currículo para esse curso de EAD. Eu acredito que tem alguns pontos que falha, que dá essa ideia de que o EAD não presta no Brasil. Mas, pelos dados que eu vi, da experiência que eu tenho, o EAD presta e muito. Porque muitas das vezes é a única possibilidade de escolha, a única possibilidade de acesso à educação que muitas pessoas têm. Ô, Silvia, nesse sentido, eu lembro que quando eu ingressei no estado de São Paulo, né, passei num concurso, acho que em 2010, se não me engano, 2011, e fiz um curso da Fundação Padre Anchieta. A gente tinha que fazer esse curso obrigatoriamente, EAD, antes de
de assumir o cargo, né? Foi um curso realmente muito bom, muito útil mesmo, sobretudo porque não tinha disciplinas voltadas para ensino durante a graduação, né? Tinha essa lacuna com relação ao ensino e à pesquisa. E foi muito interessante. Mas eu fico com a sensação de que os nossos cursos de EAD, na sua grande maioria, eles são herdeiros daqueles cursos por correspondência de antigamente, né? Aí, então, aquele conteúdo pronto, pré-fabricado, onde se busca já respostas esperadas, aquela coisa, né, embaladinha, pronta para ser vendida, com essa preocupação de se vender. Eu queria saber se você tem essa mesma impressão também, e aproveitando que você já estudou um pouquinho mais a área, né, se você tem digamos, uma referência internacional, a gente poderia comparar esse panorama brasileiro com outras realidades, em que pé que a gente está, por exemplo, comparado, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, ou os nossos vizinhos aqui, como seria o nosso caso? Aí eu concordo. Eu acho que muitas vezes é como era aquele curso de correspondência, era o Instituto Universal Brasileiro, que aparecia na TV? Era esse o nome, não era? Concordo com essa comparação. Eu acho que, às vezes, monta-se uns currículos muito pautados no a pergunta é essa e a resposta tem que ser essa, né? Você não amplia a possibilidade de reflexão, não amplia a possibilidade de conhecimento. Isso eu estou plenamente de acordo. Eu não conheço tantos cenários internacionais assim. O que eu sei de coisas que li, de coisas que pesquisei, é que, num todo, a questão do EAD ainda é vista com bastante receio. Acredito que devem existir lugares que consigam projetar aulas de uma maneira um pouco mais orgânica e menos Instituto Universal Brasileiro, que a gente estava fazendo esse comparativo, mas eu acredito que, num todo, ainda há um receio. Aí é um campo que se engatinha. Tem espaços que conseguem produzir um pouco melhor, mas, num todo, é um campo que se engatinha. A gente foi jogado para esse mundo. A gente não pode esquecer que 2020 jogou a gente para esse mundo e muitos professores não faziam ideia de como operar essas ferramentas, de como se organizar dentro do espaço digital. Daí que me vem a certeza de que, talvez, no Globo, outros professores também tenham sido jogados para essa realidade, sem saber como lidar com elas. Então, em relação a... Pode falar, Felipe. Não, deixa eu só insistir, né, nesse assunto, mas para não perder a passagem aqui. Eu tenho a impressão de ver que a gente está diante de um problema econômico e que é de difícil resolução, porque recentemente recebi aqui uns panfletos de cursos EAD, e geralmente a gente recebe muitos, né? Cursos EAD, por exemplo, graduação em letras e história, por R$ 99,00 a mensalidade. Né? E isso aí a gente fica diante de um dilema, porque se esse curso realmente funcionar, por R$ 99,00, e for um curso bom, capaz de formar professores de forma honesta, a gente tem um problema na universidade pública e nas outras universidades particulares, porque a gente tem cursos que são muito caros. Né? A gente tem todo um trabalho para formar professores para as federais, para as universidades estaduais, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquele investimento em pesquisa. E aí, a gente está diante de um problema, assim, para mim que é muito evidente. Em alguma dessas duas pontas está errado. Então, assim, como fica essa questão? Você acha que a questão da escala, lógico, é muito importante, né? Porque um professor numa universidade vai dar aula para 30 alunos numa sala, 40, muito especificamente 60, 80. Enquanto no EAD, teríamos a possibilidade, por exemplo, de pegar lá o cara, né, mais famoso aí, da nossa área, aí, vamos dizer, o canal, né, o mais famoso, ele pode dar aula para 200 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, tem também a questão de escala, mas aproveitando essa questão desse dilema preço e custo, e também esse fator 2020, né, que empurrou todo mundo para dentro da internet, como fica o futuro aí do planejamento dessas políticas públicas de educação, de questão de games? Como você enxerga esse mercado aí nos anos vindouros?
Me perguntando sobre o futuro, gente. Eu vou fazer projeções. Mas eu vou acrescentar mais um ponto aí na equação que você falou. Se o curso custa R$ 99, obviamente é um preço acessível, a gente pode questionar que curso é esse, né? Será que as universidades públicas estão falhando? Se o curso custa R$ 99, tem boa formação. Se o curso tem esse preço, quanto ganha esse professor? Tem mais uma equação nessa economia aí, né? Se o curso é muito barato, esses professores que fazem um trampo super difícil, que é o trampo do EAD, também são muito mal remunerados. E a gente cai na questão de profissional mal remunerado tem um outro tipo de desempenho por conta da sua má remuneração. Acho que tem mais essa chavinha que a gente tem que adicionar nessa equação desses cursos muito baratos. A gente não pode negar que no Brasil o fator preço para o acesso da educação, infelizmente, é algo que pesa. Né? Se não fosse por desenvolvimento de bolsas, ou então cursos a preços muito baixos e muito acessíveis, muitas pessoas não teriam acesso nem sequer ao curso ruim, né? E para algumas pessoas ter acesso ao curso ruim é melhor do que não ter acesso a nada. E, obviamente, não sou favorável à continuidade de cursos ruins, mas dado o Brasil que a gente tem, essa equação do preço é uma equação que pesa bastante para as pessoas. Pensando nas projeções, eu fico pensando que esse mercado, ainda mais depois desse ano, isso ficou muito evidente para mim, ele é algo que vai se ampliar. Então, por isso do meu interesse, que eu falei lá atrás, em pesquisas que pensem a questão da informática na sala de aula, porque eu não vejo como um caminho que vai se barrar. Por mais que se tenham interferências, ruídos dentro desse debate, eu não vejo como a gente barrar o processo da informatização da sala de aula. Por isso que eu tenho vontade de pesquisar um pouco mais sobre. Eu não sei como é que a gente resolve essa questão dos cursos baratos e a qualidade deles, mas eu sei que eles vão continuar existindo. Espero que não continuem existindo dentro de condições ruins, mas que eles vão continuar existindo, eles vão continuar existindo. Eu queria aproveitar e continuar nessa discussão sobre o EAD, mas tocando na questão do papel do professor, porque recentemente um grupo, que já é um monopólio educacional, demitiu uma série de professores em decorrência dessas transformações da pandemia, tá, e o uso das aulas. Teve uma discussão que se queria colocar, a instituição queria utilizar as aulas que o professor gravou, mesmo depois de demiti-lo. Então, essa é uma questão que está atual. Eu queria entender a sua opinião, como você entende essas relações entre os professores e as instituições, e mesmo essa constituição de um monopólio educacional, né, que pode ter o controle das informações e, em seguida, ou do conteúdo produzido, e em seguida demite o professor como um descarte, né? Até porque o professor, atualmente, ele tem, no meu caso, né, eu tenho trabalhado praticamente o triplo do que eu trabalhava antes na realidade, na escola, ali no espaço escolar. Hoje eu trabalho o triplo, porque eu tenho que produzir a aula, gravar, ou a aula é ao vivo, mas quando eu gravo, tem que preparar o PDF, tem que inserir as questões dentro do portal, é todo um trabalho a mais que o professor tem, sobrecarregando ele, e ao mesmo tempo o salário continua na mesma situação. Então, estas transformações, queria entender a sua opinião. Eu penso que é a lógica do mercado dentro da educação, né? E a lógica do mercado de informação, de tecnologias de informação dentro da educação pode causar efeitos nocivos, que é a má remuneração do professor, que é a sobrecarga do professor, porque já que um professor pode lecionar para 200 mil alunos, então porque eu preciso contratar um grupo variado de professores, né? Eu sobrecarrego aquele professor para que ele dê conta do recado, e aí prejudica a qualidade do curso, etc. Então, esse é um movimento que eu vejo essa lógica de mercado dentro do sistema de novas tecnologias de informação e comunicação adentrando na educação. Que as novas tecnologias de informação e comunicação adentrar a educação, isso é inegável e, como eu disse lá atrás, eu acredito que seja irreversível. E, infelizmente, dentro desse processo, tem essa lógica de mercantilização, essa lógica de abusos feitos em cima dos profissionais da educação que devem ser barrados. Então, há de se pensar uma forma de manter essas novas tecnologias. Eu não acho que um caminho seja rejeitá-las,
porque elas vão se adentrar, e elas vão se adentrar com essa lógica de mercado, mas a gente colocar essas novas tecnologias para debate, porque aí a gente consegue pensar num modelo de produzir esse tipo de aula sem as grandes explorações que a gente está vivendo agora. Eu acho que o debate e pensar a forma como a gente vai fazer esses processos de informatização, eles são essenciais, porque ele vai acontecer, ele já está acontecendo. Deixa eu aproveitar aqui, Silvio. O Moisés já descreveu brevemente a experiência dele nesse ano pandêmico, né, de mudança do estilo de trabalho, do jeito de trabalhar. No meu caso, né, pessoalmente, é uma situação diferente, porque como se trata de escola pública, então são aulas assíncronas, né? Então a gente grava o material, principalmente áudio, separa lá as páginas da apostila e manda uma explicação e também os vídeos de apoio para os alunos realizarem as atividades. Funciona com muitos limitações, tanto de participação quanto de resultado efetivo. Tem sido um ano muito comprometido. E você falou da sua experiência no EAD, já que já começa antes da pandemia. Queria que você contasse para a gente o que você faz exatamente, desde quando você trabalha com EAD, que curso você atua, segmento de educação, quantos alunos você lida. Conta um pouquinho dessa trajetória sua. Eu entrei no EAD por conta de uma indicação de uma amiga minha, que nem de educação é. Ela viu um post no Facebook que precisavam de professores de história e ela enviou meu currículo. Foi, assim, muito na broderagem. Por isso que eu falo que a vida me encaminhou, não foi um caminho que eu coloquei. Eu trabalho num dos primeiros segmentos que tem o EAD aqui no Brasil, que é o sistema de concursos. Você tem, pelo menos até um pouco tempo atrás, você tinha uma grande quantidade de concursos públicos no Brasil e você tinha uma falta de cursinhos que promovessem conteúdo para as pessoas, para os concurseiros, né? Prestarem esses concursos. E a empresa que eu trabalhei, ela atua justamente nesse ramo. Ela vinha do mercado editorial, então era uma empresa que já trabalhava com sistema apostilado, que trabalhava com aulas dentro de apostilas e começou a investir dentro do EAD. E é aí que eu entro. Então, o meu conhecimento dentro da educação à distância se dá a partir dos concursos públicos. O que eu posso dizer em termos de experiências de mercado é que esse é um mercado rentável. Rentável, inclusive, para o professor. Então, não é aquele sistema dentro desses conglomerados de universidades que diminuem bastante um salário. Dentro do mercado que eu conheço, é lucrativo para nós. Mas também tem dentro das suas lógicas de exploração, né? Então, eu sou professora de história, então eu sou professora de história de todo curso que eles vão pensar a história que cai em concurso. Então, contrata-se menos profissionais e coloca-se mais atividades para aqueles profissionais. Em termos de mercado, é lucrativo, tem as suas questões, mas dentro do que a gente pensa na docência no Brasil, é um caminho, é uma possibilidade. E a outra coisa que você me perguntou foi sobre como eu comecei essa trajetória. Teve alguma outra coisa que você me perguntou? Isso, desde quando você está nessa, né? Quantos alunos, cursos, né, você acaba lidando, assim, tendo contato? É difícil saber, né? Ainda mais quando a gente trabalha com cursos que são vendidos para o Brasil inteiro, né? Então, eu atuo muito dentro dos concursos do MP. Então, eu lembro de gravar muitas provas para os MPs, para os Ministérios Públicos mais diferentes que tem dentro desse Brasil. Então, eu acredito que minhas aulas tenham chegado para públicos em lugares que eu nunca imaginei antes. O EAD também, por conta dessa regionalidade de concursos, né, como eu atuo nessa parte, ele me possibilitou ter contato com histórias que eu não tive contato na época da graduação. Então, gravo muito história regional. Então, história específica do Amazonas. Nunca tinha parado para me debruçar sobre o tema. Então, a partir do mundo dos concursos, da educação à distância, eu consegui me debruçar em outras histórias que eu não conhecia. E, obviamente, melhora o meu trabalho em sala de aula também. Então, a minha trajetória é mais ou menos essa. Então, eu fiquei curioso em relação à produção do conteúdo. Então, como você produz o seu conteúdo em relação, por exemplo, tem um tema da história regional do Amazonas, ou do Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Você recebe o tema e busca as informações e produz o conteúdo? Como que é? Eu produzo minha aula.
Eu tenho um norte para mim, que eu não trabalho em lugares onde eu não tenho a liberdade para trabalhar. Então, se eu pensei essa aula dessa forma, é dessa forma que ela vai acontecer. E nos lugares onde eu trabalhei, eu tive essa sorte de não interferirem no meu trabalho. Então, eu monto a minha aula a partir de pesquisas, textos, imagens, e penso nisso, que acho que é a parte mais difícil dentro da educação à distância e que os professores sentem muita dificuldade, com razão, que é essa transposição didática para o digital. Já é muito difícil a gente fazer a transposição didática na sala de aula, né? Como é que eu vou pegar aquele conteúdo que eu aprendi na universidade, esse texto acadêmico que eu estou lendo, e transformar isso numa linguagem para um aluno de 6º ano? Dentro do digital, você também tem uma transposição didática, né? Como é que eu pego isso e eu transformo num vídeo, mas esse vídeo tem que ter uma duração tal, e não pode ter muita informação, eu vou segurar na fala, eu vou segurar nas imagens. Então, tem toda uma transposição a ser feita que causa muita dificuldade aos professores, e com razão, porque é difícil e a gente não estuda esse tipo de coisa, né? A gente tem que se virar, eu acho que é por aí que vai dar certo. Ô, Silvia, eu queria perguntar a respeito desse mundo dos concursos, né? Para mim, sempre eu acho muito problemático as provas objetivas de história, tanto vestibular quanto de concurso, que sempre tem conteúdos muito debatíveis, né? Então, conteúdos que não... E elas são dados como certo pela banca, algumas coisas que caberia muita discussão, sobretudo quando a gente vai para esse campo, então, de concursos regionais, né? Às vezes por umas bancas que são mais precárias, assim, na organização. Não sei se você lida muito com isso, mas você acaba tendo que, por dever de ofício, tendo que lidar com questão de recursos, de pedir recursos de questões. Como que é essa questão? Você acaba atuando nisso ou nem tanto? Vou te falar que eu tinha esse pensamento também, Felipe. Falei, vai ser questões em que ano o Brasil... Quem descobriu o Brasil em que ano, sabe? Mas não é, depende da banca. Então, eu estava falando do concurso do MP, perdão, e quem organiza, pelo menos o último concurso que eu fiz do MP, é a VUNESP. A VUNESP faz boas provas. Então, sobretudo, História do Brasil, eles pedem muito nesse concurso específico, né? Então, você tem questões de Era Vargas que eram a questão da Era Vargas e do patrimônio histórico. Quando eu vi essa questão juntando Era Vargas e a formação do patrimônio histórico brasileiro, eu quase chorei, assim, num concurso público, não é aquela questão bobinha, em que ano durou Era Vargas, né? Então, depende muito da banca. As bancas que eu trabalhei, né, que eu produzi conteúdo, que eu corrigi prova, eram bancas que saíam do nosso imaginário de coisinha básica, faziam questões bem elaboradas e coerentes com a escolaridade pedida. A gente tem que entender também que tem concursos para ensino fundamental, tem concursos que exigem escolaridade superior, tem concursos de escolaridade médio, e a questão ela tem que ser coerente com a escolaridade que você está pedindo. Às vezes você pega uma questão bem facinho, mas tem que ver, é um concurso para ensino fundamental, é um concurso para ensino médio, um concurso que exige ensino superior. Então, no meu olhar, dentro dos concursos que eu já trabalhei, eu vejo uma diversidade muito grande de questões e muito fora dessa coisa bobinha, quem descobriu o Brasil. Inclusive, trabalho com concursos de polícia. As pessoas ficam muito preocupadas com a prova de história dos concursos de polícia. Dos concursos da VUNESP, que são os que eu mais conheço, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica. E eles colocam, sempre tem questão sobre regime militar, sobre a questão da perseguição, ditadura Vargas. Eu não tenho absolutamente nenhuma crítica dentro das provas que eu corrigi. Muito bom. Bom, eu queria entrar na questão da informatização da escola, acho que você falou um pouquinho, mas eu sempre, quando eu penso no uso do celular na escola, eu lembro que quando, inicialmente, a Sorbonne, né, quando ela se formou, ela tinha, se eu não me engano, 1.200 livros na biblioteca. Hoje, um aluno, ele pode ter no celular dele algo para além disso, mais de 1.200 livros no celular dele. Um aluno pode ter, por exemplo, também, muito mais livros do que o Kant tinha quando desenvolvia suas reflexões. Então, a internet, ela traz essa possibilidade de potencializar a educação.
né? Tem os problemas, mas ela traz essa possibilidade de potencializar. Então, qual a sua opinião em relação a o encaixe, né? A potencialização e os problemas, assim, porque, de modo geral, não há uma aceitação do uso da informação nas escolas. Agora, claro que a gente chegou nesse nível, mas existe um impasse do uso do celular mesmo, e dessas tecnologias que hoje estão a cada dia mais acessíveis. Eu não tenho uma resposta imediata para isso, porque, de fato, pensar celular em sala de aula é o centro de uma grande polêmica. Sim. Né? E eu entendo o porquê da polêmica, eu entendo porque aqueles que fazem uma grande defesa dos usos dos aparelhos informáticos em sala de aula o fazem, consigo entender, de fato, abre outras possibilidades de conhecimento, ou mesmo complementam coisas que a gente está falando em aula. Lembro de uma vez que eu estava falando sobre astecas, e lembrei da bandeira do México, tinha esquecido de colocar isso na aula, falei, gente, vamos pegar o celular e abrir a bandeira do México? Isso foi absolutamente decisivo para aquela aula, né? Então, a gente não pode ignorar que essas ferramentas, elas adicionam muita coisa dentro da aula que a gente está pensando, mas entendo completamente quando enxergam o celular em específico que a gente está falando, enquanto um objeto que distrai, um objeto que interrompe, um objeto que tira a atenção do aluno. Eu acho que tudo que envolve novas ferramentas envolve um modo de usar. Então, quando a gente está pensando no celular enquanto um objeto de pesquisa, e ele o é, né, a gente tem que pensar que, para que a gente faça uma pesquisa, a gente tem que saber fazer pesquisa. Então, a gente talvez precise educar os nossos alunos sobre como fazer pesquisas, como fazer o uso dessa ferramenta em sala de aula. Isso é muito difícil. Ainda sobre esse assunto, né, do como fazer pesquisa, eu vou só dar um depoimento antes da minha pergunta, que eu já estava passando em frente à Biblioteca Municipal aqui de Assis, que é onde eu fui criado, com a minha mãe, e falei, você lembra, mãe? A gente andava 2,5 km, 3 km, eu e a galera, para ir na Biblioteca Municipal fazer pesquisa, que consistia em ir lá, pedir uma enciclopédia no balcão, copiar aquele verbete. Isso era pesquisa. E também não é uma pesquisa, né? Muita gente tem um certo saudosismo, mas não era uma pesquisa bem feita também, era um Ctrl-C, Ctrl-V feito de maneira mais lenta, né? Embora a gente acabasse até lendo, eventualmente, para poder copiar, coisa que às vezes os alunos não fazem hoje. Então, acaba sendo uma coisa muito curiosa nesse aspecto também. Eu acho que é bem claro que existe o bom ensino presencial, o mau ensino presencial, o bom ensino virtual e o bom ensino e o mau ensino virtual também, né? Não é o meio o culpado por isso. Mas eu queria saber de outro assunto agora, Silvia. A gente recentemente passou pelo processo aí de regulamentação da profissão de historiador. Eu queria saber se você tem alguma expectativa de mudança, de melhora nas condições profissionais de atuação. Você espera alguma coisa disso ou não tem nenhuma expectativa quanto a essa regulamentação? Neste Brasil que pouco investe em pesquisa, as minhas expectativas são bem baixas. Entendo enquanto a demanda da nossa regulamentação de profissão, entendo que isso é importante para a nossa classe, mas dentro do cenário que a gente tem no campo da pesquisa, no campo do ensino, eu acho, a minha primeira leitura, que talvez venha pouco a acrescentar. Não acho que seja algo desprezível, algo que talvez não tenha nenhum tipo de efeito futuro, mas dentro desse cenário que a gente tem hoje, a minha leitura é um pouquinho mais de, acho que não vai acrescentar grandes transformações. Bom, tem uma questão em relação à década, né? Estamos terminando a década, quando você e o Felipe entraram no mestrado, a expectativa era uma com o Brasil entrando até como a sexta economia, agora está entrando na 12ª posição como economia no mundo. Então, qual a sua avaliação desta década que se termina agora? Eu estava lendo umas reportagens, né, porque o que mais tem dentro dos jornais, sobretudo nos cadernos de economia, é previsões, né, e geralmente previsões furadas.
e eu vi algum movimento de alguns economistas falando em década perdida, né? Jogando a década de 10 enquanto uma década perdida, e a década de 20 uma década perdida também. Mas a década de 20 acabou de começar, começou de um jeito bastante torto, né? Mas acabou de começar, década perdida. Eu falo, esse termo me chama muita atenção, porque a década de 80 foi a década perdida. Obviamente, quando você olha todos os indicadores sociais, os indicadores de Gini, aquela inflação, fiscais do Sarney, você fala, obviamente, foi uma década perdida. Mas dentro dos estudos do tempo que a gente faz, não existe década perdida, não existe tempo perdido, não existe década perdida. Então, as projeções que eu vejo do que foi a nossa década, a década passada, né, elas estão muito contaminadas pelo que a gente está passando hoje. Então, eu vejo um pessoal muito de um saudosismo, assim, de era bom, era maravilhoso, olha o que aconteceu em termos de mudanças. Aí olha para 2020, que realmente foi um mundo de cabeça para baixo, e começam a fazer suas perspectivas negativas. Eu acho que foi uma década que nos coloca, pensando no tema que a gente está discutindo, né? E lembrando um pouco da minha pesquisa, eu acho que sem dúvida, é a década que nos insere dentro da informatização. É a década da popularização dos smartphones, é a década de grande expansão de YouTube e YouTubers, é a década onde a maior parte do conteúdo que a gente consome e produz é dentro do ambiente digital. Eu acho que é uma década que vai ser muito marcada e vai ser muito lembrada por ser esse divisor de águas da nossa entrada completa, nossa imersão completa ao mundo digital. Sem contar todos os efeitos que teve dentro da política, nesses eu não me adentrei, estou pensando no espaço doméstico. Bom, Silvia, nós vamos chegando ao fim da nossa entrevista, foi muito bom revê-la, ainda que digitalmente, né, mas são os novos tempos, como temos comentado. Mas antes a gente tem a tradição aqui de pedir sempre 2 recomendações para os nossos convidadas. E, então, assim, a princípio, a gente queria uma indicação cultural sua, uma recomendação de qualquer coisa que você queira recomendar para os nossos ouvintes, nossos espectadores, seja livro, filme, novela, revista ou até videogame. Então, é uma escolha livre sua. E uma outra recomendação cultural, né, no caso mais acadêmica, de algum texto seu que explore esses assuntos que você falou aqui para a gente, tá? Pode ser artigo, pode ser um capítulo de livro, ou pode ser também uma participação em congresso, uma coisa assim que resuma aí as questões que você tratou. Ok, de indicação cultural vai ser uma indicação de sanidade mental em tempos de quarentena. Melhor coisa que eu fiz nesses meses de clausura foi baixar emulador para jogar Sonic, Pokémon, Mario Kart. Então, nós dessa geração 30 tivemos essa experiência saudosista, né, essa experiência de jogar esses consoles na época que foram lançados. É absolutamente maravilhoso resgatar essa experiência agora. Então, você pega lá, bota aquele Mario World, monta no seu Yoshi, é maravilhoso. Então, é isso que eu indico, quanto ferramenta de saúde mental dos dias de pandemia. Dentro da minha produção, tem minha produção do mestrado, que está disponível dentro do site da Unifesp. Só digitar lá a informação do Lar Brasileiro, para quem quer entender um pouco mais sobre esse tema, eu recomendo a minha dissertação. E tem outros textos correlatos que eu também gostaria de indicar, um maravilhoso que eu usei bastante para fazer as minhas pesquisas, que é o Cybercultura do Pierre Levy, que é o livro que, inclusive, estou relendo e me motiva a pensar nas questões de escolarização e informatização, porque ele trabalha esse tema lá atrás, no final da década de 90, então me traz novas questões para pensar nisso. Bom, queria agradecer mais uma vez, Silvia, só para não perder o assunto aqui, mas eu fico espantado às vezes como eu li alguns livros desse tipo aí, Cybercultura do Pierre Levy, eu não li no caso, mas livros desse tipo, eu lia 10, 15 anos atrás e falava, não vai chegar nesse ponto. De onde o cara tira tanta coisa assim? E aí você vai ler agora 2020 e você vê que o cara estava 15 anos na frente da gente e estava certo. Eu fico espantado com algumas pessoas pela capacidade intelectual que tem.
Mas é isso. Agradeço demais a Silvia pela participação, agradeço o Moisés também, e abro aí para vocês se despedirem. Obrigado. Começar por mim ou por vocês? Eu agradeço a presença da Silvia, foi bem legal a discussão. Um abraço, Felipe, e ouvintes. Eu agradeço o convite, também foi um prazer revê-lo depois de todo esse tempo, poder falar em rede nacional que eu estudava Atari. Adoro fazer esse comentário, adoro falar que eu estudei videogame, embora seja um assunto seja um pouco mais extenso que isso. Então foi um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e sucesso para o canal.